Pessoal, boa noite. Muito obrigada desde já pela presença de vocês. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o mercado e como trabalhar a visitação médica durante e, claro, pós-pandemia. E para isso, estou tendo a honra e o prazer de ter a presença do Dr. Marco Fiaschetti, diretor da Anfarmag. E aí eu já vou convidá-lo aqui. Olá! Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marco. Tudo ótimo. E você? Primeiro você deixa o doutor para os outros, tá, Alana? Eu já esperava que você fosse falar isso, mas para uma prévia, né? Vamos lá. Doutor Marco, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, estar contribuindo aqui com os seguidores da B Consultoria Farmacêutica. Eu sei que é bem complicado encaixar na agenda e você se prontificou, tá? Muito obrigada já desde já. E em contribuir, né, com esse cenário dentro das farmácias com manipulação. A Anfarmag já vem fazendo um trabalho fantástico, como eu já venho falando para você. Tenho tido grande admiração pelo trabalho que a Anfarmag vem desenvolvendo, principalmente nesse período de pandemia, nem se fala. E é isso, já gostaria de parabenizá-lo e agradecer nesse início de live. Alana, olha, primeiro, boa noite para você, para todos que estão nos acompanhando aqui. Primeiro, um prazer poder estar batendo esse papo, né, com o pessoal que segue, que conhece o seu trabalho. Eu conheço o trabalho da Alana desde pequenininha, né? Eu venho observando o quanto que vem se desenvolvendo. Hoje uma profissional competente, com resultado, né, entregue. E eu fico muito contente, Alana, de poder dividir um pouquinho, bater um papo sobre visitação médica, porque você sabe que às vezes barba branca não é que é antigo, é que faz muito tempo que está na estrada, né? Eu talvez, Alana, provavelmente meados aí de 93, 94, com poucos na época, né, falando sobre visitação médica magistral, em grandes congressos, enfim. E você sabe, posso contar aí uma curiosidade, já para a gente entrar aqui no clima, uma Claro! fofoca, né? E eu lembro que eu fui para um congresso no Rio de Janeiro, um congresso internacional, e lá conheci farmacêuticos portugueses. Inclusive, hoje, um grande amigo, o professor Maurício Barbosa, era a primeira vez que ele estava aqui no Brasil. E aí ele, enfim, falou comigo assim, escuta, mas você fala sobre visitação médica, né? Farmácia visitando médico. Em Portugal isso seria assim inimaginável, né? E aí eu comecei a... Bom, resumindo, Alana, fui para Portugal falar, né, a experiência brasileira de poder fazer esse trabalho. Então, é uma atividade estratégica, é uma atividade que visa, na verdade, aumento de market share, visa, no final das contas, permitir que mais pessoas na sociedade sejam beneficiadas por uma terapêutica individualizada. No final das contas, a visitação médica, e a gente vai bater um papo aqui, eu vejo ela como um serviço mais do que uma propaganda, mas no final da história, o que a gente está, né, fazendo de uma maneira coordenada é divulgar a importância da terapêutica individualizada, porque eu não tenho dúvida que o futuro que já é presente, o futuro da saúde, ele é personalizado. É isso. Total, total. Concordo em número e grau. Eu acho que, inclusive, o nosso contato inicial, Marco, não lembro exatamente quando, mas realmente desde
novinha eu andava ali pelas feiras, andando, buscando novidade, e sempre acreditei muito no trabalho da visitação médica. E eu venho de uma farmácia muito tradicional aqui de Fortaleza, inclusive o seu Ayrton já esteve aqui com a gente, o Ayrton esteve conosco, e eu me questionava muito, poxa, uma farmácia tão clássica, tão tradicional, não abre mão de fazer uma visitação médica, mesmo com todo o nome consolidado no mercado. Né? Uma farmácia de 86 anos, e por que existem farmácias que não fazem? Então, o nosso trabalho, inclusive, da AB Consultoria Farmacêutica, ele se desenvolveu em torno da visitação médica, porque eu acreditava muito fortemente nisso. E com o passar do tempo, eu fui detectando, né, dificuldades, enfim, ao que a gente vai conversar durante a nossa conversa, nossa live. E eu fui vendo que é algo totalmente factível. Estamos em um período que a ideia é buscar ainda mais a visualização perante o prescritor, mas enfim, é a conversa aí da nossa live. É a nossa Né? prosa. Total. E aí, Marco, antes de adentrarmos no assunto, você já é bem conhecido, mas existem pessoas, inclusive aqui, que não é da área. Se você pudesse apresentar um pouco, tá? E já falar um pouco sobre a Anfarmag, qual é o benefício de uma farmácia. Nós temos, inclusive, telespectadores que tem interesse de abrir farmácia com manipulação, é um dos nossos públicos, e o papel da Anfarmag nesse mercado. Muito bom. Alana, eu sou o diretor executivo da Anfarmag. A Anfarmag, então, é a entidade das farmácias de manipulação no país. Um país que tem por volta de 8 mil farmácias de manipulação, que faturam, o setor como um todo, fatura por volta aí de 6, 7 bilhões de reais ano, um setor que é referência. Então, a entidade, que já é uma entidade que tem 34 anos, é uma entidade profissionalizada, existe um conselho de administração. Então, o conselho de administração, na verdade, então, são os associados, os donos de farmácia que foram eleitos, e este colegiado determina as diretrizes da Anfarmag. E eu, como diretor executivo, eu tenho a responsabilidade de pegar essas diretrizes estratégicas e fazer isso acontecer na prática. Por isso, eu sou responsável por uma equipe de aproximadamente 60 colaboradores, nós temos escritórios em 14 cidades. Você imagina o desafio na pandemia. Desde março, a minha equipe vem trabalhando à distância. Então, tecnologia, telefonia robusta permite isso. Então, hoje, se um associado da Anfarmag ligar para a Anfarmag, ele nem vai perceber que a gente está trabalhando nesse esquema à distância, que, aliás, de muito aprendizado, de muita reflexão, e com certeza, assim que acabar toda essa confusão que está aí para fora da janela, muitos aprendizados virão para o setor e profissional. Por que uma farmácia fica associada na Anfarmag? Primeiro, porque ela entende que tem uma entidade que trabalha institucionalmente para esse setor continuar existindo, para ele se desenvolver. E uma outra é porque eu, dentro da Anfarmag, dentro do princípio do associativismo, junto com os meus colegas, a gente vai ter melhores oportunidades, nós teremos condições melhores de transpor de desafios, e com isso a Anfarmag gera uma série de benefícios, uma série de serviços. Então, vou dar um exemplo. Acabamos de lançar o Valida Magistral, que é uma plataforma para as farmácias fazerem a dispensação de uma prescrição eletrônica. Convênio com banco, então o associado da Anfarmag tem desconto nas taxas de cartão de crédito. Compras coletivas, este talvez seja aonde mais se materializa o associativismo. Juntos, a Anfarmag negocia em nome de
4.000 farmácias, que são essas Uhum. associadas hoje, né, para que eu tenha melhor condição, né, para aquisição de um produto, de um serviço. Então, o Fiasquete é o farmacêutico responsável em fazer as coisas acontecerem, e faço isso com bastante paixão, porque, mais uma vez, todo dia que eu acordo para trabalhar, eu falo, estou dando a minha contribuição para que mais pessoas possam se beneficiar de um tratamento individualizado, né? Ele não o tratamento individualizado, ele não substitui nenhum outro, ele é complementar, mas cada vez mais a saúde está entendendo que o indivíduo é único e, consequentemente, né, o produto manipulado, o farmacêutico magistral, dentro dessa grande engrenagem. Total. E Marco, inclusive, você falou, venho trabalhado todos os dias, gente, são todos os dias mesmo, porque até os domingos há lives lá no farmácia, né? Tá certo, Eu tá acho certo. fantástico, né, essa força, essa energia que vocês estão trazendo dentro desse mercado. Então, falando antes da gente adentrar um pouco mais na visitação, Marco, vamos falar um pouquinho do cenário, né? Um cenário de 3 anos para cá. Eu me recordo muito bem, na realidade, eu coloco, inclusive, quando eu vou dar cursos, alguns dados, né, do panorama, que foi ali de 2015 a 2018, que eu achei um trabalho fantástico que vocês fizeram. Vocês colocaram alguns dados de forma bem didática, em gráficos, para o pessoal conhecer, né, um pouco o mercado. E esse foi um período os dados que vocês colocaram de 2015 a 2018, eu não estou enganada. Nesse período, mensalmente, vocês vêm colocando os dados em percentual, né, dados bem sólidos, que eu achei fantástico também. Para nós que participamos ativamente do mercado, é muito importante. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como o mercado tem evoluído de 3 anos para cá, por exemplo. Muito bom. Alana, então vou dar também aqui um furo de reportagem, né? O Panorama 2020, com dados fechados de 2016 a 2019, dia 31 de dezembro de 2019, será lançado agora em setembro, né? Uau! Então, exato. Então, nós temos empresas de consultoria, de pesquisa, que pegam dados das bases oficiais do Estado, amparado pela Lei de Acesso à Informação, e a gente cruza uma série de informações e aí cria um painel. E por que serve um panorama? Justamente para a gente analisar esse setor, ele está sendo desenvolvido, não, ele está em retração, o que tem aqui de oportunidade. Nós falamos muito na Anfarmag qual é a dor do mercado, porque a missão da Anfarmag é cuidar da dor do mercado, do produto manipulado. E eu diria o seguinte, o setor magistral ele é uma ilha de excelência, Alana. Desde que a gente começou a ferir os dados, um setor que vem crescendo, gerando riqueza em taxas acima da taxa do PIB. Um setor que, dentro dessa série histórica, vem aumentando a contratação de funcionários esses que são especializados. A grande maioria dos funcionários que operam no setor, com nível médio ou superior, diferente de outro tipo de varejo. Um setor que cada vez mais vem utilizando tecnologia para dar robustez aos seus processos. Então, aquela ideia da farmácia artesanal, aquela figura quase mitológica de um senhor de cabelo branco, com avental branco, com grau e pistilo, isso não reflete mais farmácia manipulação, né? E, principalmente, Alano, o que a gente vem observando, um mercado muito resiliente.
A idade média do nosso setor, ela é quase 4 vezes maior do que o tempo médio das empresas no país. Né? Nós temos mais de 25% do mercado com empresas com mais de 21 anos. Então, o que eu quero dizer, Alana, e óbvio que nós somos profissionais da saúde, e compromisso, mas nesse momento nós estamos falando do setor econômico de farmácia de manipulação, é um setor que permite empreender com sucesso. E aí, com certeza está nos assistindo gente aqui que, puxa, será que a área magistral é uma boa área? Sem sombra de dúvida, né? É um negócio que, quando bem, um negócio em saúde, com todas as responsabilidades, mas um negócio privado que, quando bem administrado, dá 2 dígitos, né, lá na última linha. Né? Às vezes o colega, e é natural, cansado, reclama, e eu falo assim, Beltrano, vai concorrer no canal alimentar, onde a margem é 2%, é 1,5%. Então, é um setor que permite um retorno do investimento. Agora, falando como farmacêutico. Empreender, dentro do capitalismo, eu vou aplicar um capital e, obviamente, ele tem que retornar com juros e correções, senão eu deixo esse dinheiro aplicado no banco. Mas poder empreender sendo farmacêutico, numa farmácia de manipulação, eu diria, Alana, que é na farmácia de manipulação que muito provavelmente o farmacêutico utiliza todo o conhecimento que ele adquiriu na faculdade. Né? Do momento que você entra, ao momento que você sai, você está utilizando lá as informações de todas as químicas que você utilizou, de todas as físicas que você aprendeu ou deixou de aprender, né? De toda a legislação, de tudo aquilo da garantia da qualidade, do processo. Então, é uma área, e, obviamente, fazendo isso para atender um paciente em específico. Então, também é muito gratificante profissionalmente, né? Porque, através das nossas mãos, hoje amparadas por tecnologia, nós amparamos vidas. Na pandemia, Alana, inúmeras farmácias atendendo instituições de saúde, transformando forma farmacêutica, fazendo adaptação de dose para pacientes que são entubados. Né? Isso mostra a essência da farmácia de manipulação. Né? A farmácia de manipulação vem sendo demandada hoje por um cliente, por um paciente, que, não encontrando lá na farmácia sem manipulação seu medicamento, começa a descobrir o que é uma farmácia de manipulação. Veja, então, a pandemia para o setor magistral, na verdade, está sendo uma janela de oportunidade. Muito bacana essa sua colocação, Marta. Vou dar aqui um oi para os alunos da turma de rap. Oi, Dayana. Muita gente bacana por aqui. E você tocou em um ponto, e eu já vou aproveitar para o gancho, né? Eu sou suspeita para falar, eu concordo em número e em grau, que tudo que você colocou, eu sou realmente apaixonada pelo setor. Agora, não adianta, né, a farmácia ter todas as ferramentas, né? Você colocou perfeitamente o quanto ela tem tido a importância nesse período de pandemia, tem salvado vidas, e a farmácia não mostrar quem ela é, né? E um outro ponto importantíssimo que você colocou é que aquele tempo daquela farmácia artesanal não existe mais. Eu, pelo menos, não vi ainda uma farmácia que não tem uma encapsuladora pelo menos uma encapsuladora semiautomática, né? Então, vem se trabalhando cada vez mais a tecnologia. Inclusive, eu estava conversando com um cliente hoje a respeito disso, que muitos prescritores, né? Nada de errado com isso. Por quê? Porque, enfim, eles não chegam, muitas vezes é pela falta de, não chega informação até eles,
né? Que a farmácia com manipulação, né? Muitas pessoas têm a ideia que a farmácia com manipulação ainda trabalha naquele modo um pouco arcaico, que não é. Temos pesagem monitorada, temos fluxos de processos incríveis, tecnologia aplicada incrível, né? Se compara, obviamente, a essência da personalização, um produto feito para você não é uma essência magistral e isso realmente não pelo contrário, vai ser cada vez mais fortalecido. Mas em termos de tecnologia, a farmácia tem evoluído muito. Então, a gente precisa mostrar para o mercado, mostrar para os clientes, né, tanto os diretos como indiretos, prescritores e cliente final, que a farmácia ela mudou. E ela tem se tornado uma tendência, uma forte tendência no mercado da personalização, da epigenética, de exames genéticos. E isso nós vamos trabalhar a partir de quê? Da visitação médica, né? Que é o nosso tema, nosso foco principal. E diante disso, Marco, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como a visitação médica pode agregar estrategicamente no crescimento de uma farmácia, mesmo na pandemia? Bom, vamos lá. Você tocou num ponto, Alana. Se a gente não contar, ninguém vai saber. Não é? Não é incomum, com uma certa estrada que eu já tenho, de a pessoa falar assim, puxa, eu adoro minha farmácia, mas essa coisa do marketing, da administração, isso não é comigo. E com quem eu tenho um pouco mais de liberdade, eu falo o seguinte, então vamos fazer o seguinte, abaixa a porta, não abre a porta de manhã lá na farmácia e fica dentro do laboratório que você gosta, você não vai ter mais problema, mas você não vai ter mais fórmula para você poder manipular. Né? Se você gosta tanto do laboratório, então, de repente, pensa se você não quer ser um professor de farmacotécnica. Porque aí não tem uma empresa para tocar. Mas a partir do momento que eu tenho uma empresa, eu tenho um empreendimento e, principalmente, entendo que eu tenho uma missão de propagar o conhecimento envolvido na terapêutica individualizada e que os prescritores ainda não têm este conhecimento, eu tenho duas maneiras de encarar esse problema, Alana. Senta na sarjeta e chora, ou arregaça a manga e fala, eu vou fazer alguma coisa. E, às vezes, o colega, ele acha que a visitação médica, ele precisa ter novidade, ele precisa ter inovação. Obviamente, você é especialista nisso, Alana, mas eu diria o seguinte, eu vou dar a experiência atual. Médicos dentro de hospitais, e a maioria do médico que está dentro do hospital tem um consultório particular, não sabia que a farmácia de manipulação pudesse transformar uma apresentação ou um comprimido numa solução oral, para uma sonda. Foi ali que o cara falou assim, pô, mas vocês fazem isso? Então, a visitação médica, ela é importante para mostrar todos os atributos da farmácia. E você não precisa necessariamente ter uma inovação. Se eu não tenho uma matéria-prima nova, eu não tenho que falar com o médico. Repense. Eu garanto que se você se propor a prestar um serviço de atualização, e olha que eu não estou falando propaganda médica, eu estou prestando um serviço onde eu atualizo um outro profissional, dentro daquilo que eu posso disponibilizar para beneficiar o nosso paciente. Em linhas gerais, é isso. Então, ao eu fazer esse serviço, eu poderia fazer esse serviço durante um ano inteiro falando só de insumo farmacêutico ativo. Poderia falar de... mas é óbvio que aquele médico sabe que a gente pode fazer associação. Será que é óbvio? É óbvio para quem? E a outra coisa, Alana, que eu falo do serviço farmacêutico chamado visitação médica, é que muitas vezes as farmácias querem disputar a atenção do mesmo prescritor.
Enquanto e o setor hoje, e eu vou cruzar agora todas as informações, se o faturamento do setor é de 6 a 7 bilhões de reais, quanto que ele poderia ser se cada farmácia, e eu estou falando de 8 mil farmácias, com apenas um prescritor, fizesse com que este prescritor médico, nutricionista, seja lá quem for, né, passasse a prescrever um médico por farmácia. Então, às vezes também, Alan, acho que você ensina isso muito bem no seu curso. Ah, mas eu tenho que visitar 200 médicos. Não, começa com um painel de 3 médicos. Começa visitando, né, se for uma mulher, né, a sua ginecologista, né, o seu pediatra, o cardiologista do seu pai. No mínimo, você tem um gancho para chegar, né? E começa a colocar, porque o que você sabe, muitas vezes, é isso que ele não está sabendo. E andando, aí a gente vai pegando o jeito, aí vem a técnica, né, Lana? É como apresentar o material. É o que eu falo, né, Marco? Comece com o que você tem, mas comece. Exato, Tá? comece, põe o pé na estrada. Alana, eu sempre falo, os meus funcionários sabem disso, falo assim, ó, para correr uma maratona tem que correr os primeiros 100 metros. Uhum. Não pensa nos 42 quilômetros. Né? Nessa próxima meia hora eu vou correr os meus 5 quilômetros. É aqui que eu tenho que começar, porque senão não começa nunca. Né? E vai para aí, vai lá. Ah, mas tem médico que me atende, tem histórias que me atendeu muito mal, que me deu chá de cadeira. Primeiro que os prescritores é uma amostragem representativa da sociedade. Na nossa família tem tio chato, né? Tem tio que eu tenho mais afinidade, isso é normal. Né? Mas, de repente, o chá da cadeira que você está tomando, o desdém, também pode ser um feedback. Será que o que você está levando realmente está despertando? Uhum. Ó, para dar um exemplo fácil, eu estou lá numa cidade do interior e eu estou chutando, tá? Um exemplo absolutamente hipotético. E vejo que o reumatologista lá da minha cidade sempre cai receita aqui, enfim. Mas ele sempre prescreve os 2, 3 para tudo. Né? E eu tenho condição como farmacêutico, pegando esses 3 ativos que ele já prescreve, né? Dentro de uma enfermidade que ele já cuida. Ó, até agora não tem novidade nenhuma. Mas eu olhar aquilo, assim, será que ele sabe que eu posso associar? Será que isso ele sabe que, obviamente, sendo tecnicamente possível, né? Que isso eu poderia fazer numa suspensão? Será que se isso for para um paciente, ele sabe que além de uma suspensão eu posso dispensar com dosador? Né? Agora, se não contar, né, Alana? Se não contar, não vai saber, né? Com certeza. Marco, em cima disso, eu vou falar sobre 2 situações. A primeira que eu sinto, né, nessa minha vivência de mercado, que muitos gestores e profissionais têm medo de levar o não. Pelo contrário, você não é para visitar, apenas, lógico, você tem que trabalhar a manutenção daqueles que prescrevem, mas você tem que converter, você tem que busca do não, porque o não é o começo de um sim. É isso aí. E aí, eu vou usar o exemplo de uma cliente nossa, a Adriana, da Pharma Med Gold. Eu estava em reunião com elas ontem e uma das sócias colocou: Alana, esses 2 prescritores foram uma vitória, né? Porque ele me deu um não de cara, ele não prescrevia manipulado de forma alguma. E hoje está com alta conversão. Então, o que precisa ficar claro, né? Principalmente nesse período de pandemia, porque nesse período de pandemia nós temos algo muito favorável, que é a visita digital. Sim, a visita digital funciona. A gente precisa, sim, buscar o não, porque ele é o começo de um sim. Então, isso precisa ficar muito claro para você, gestor, para você, representante. Então, quem é representante, quem é meu representante, meu não, né? Com quem eu trabalho, sabe que eu pego no pé se ele visitar sempre os mesmos médicos.
vai ter o resultado, vai ter sempre o mesmo resultado, né? Então, tem que buscar sim ou não, tem que converter, tem que picar, né? Tem que fazer tem que contaminar lá o prescritor e mostrar que sim, farmácia com manipulação tem tecnologia envolvida, tem segurança, tem um compromisso enorme com o paciente, com o prescritor, e isso é fundamental. Vai sim, farmácia Charriot, né? Vai sim, vai ficar gravado. Farmácia Charriot, lá do Rio de Janeiro, né? E aí, Marco, me fala um pouquinho sobre o que a Farmag tem realizado dentro dessa proposta de visitação, como forma de agregar junto a uma visão de futuro pós-pandemia. Estamos passando ainda por alguns momentos críticos. Você que a cada mês passa dados do mercado, coloca muito bem que o setor foi pouco impactado, uma vez que você tem uma boa gestão, enfim. Entretanto, nós temos que aproveitar para pegar uma fatia maior, né? E a fatia maior não é o do teu concorrente, não, que foi o que o Marco colocou muito claro, não é onde todo mundo visita. É ali onde a concorrência não está, o oceano azul, né? E aí, Marco, a pergunta é essa, né? O que a Farmac tem realizado dentro da proposta de visitação como forma de agregar junto a essa visão de futuro, pós-pandemia? Bom, primeiro, quando a gente fala aí do novo normal, tudo isso já, né, quando eu falo de digitalização, né, e aqui no nosso bate-papo, do online, tudo isso já estava gravitando, né? É que precisou algo, uma variável absolutamente imponderável, para precipitar tudo isso. Então, veja que quando acabar toda essa confusão depois, né, está aí para fora da nossa janela, as ferramentas digitais, né, os nossos bate-papos virtuais, todo mundo terá tido uma grande experiência, e os prescritores, com certeza. Então, vai ficar mais fácil. Outra coisa, Lana, eu não acredito que uma tecnologia, a visitação digital, venha substituir a presencial. Elas vão ser complementares. Até porque fazer uma visitação minimamente elaborada, ela requer investimento, ela tem um custo. Então, ela precisa também ser enxergada com um projeto que ela precisa trazer retorno, né? Então, também é importante entender isso. Então, aquilo presencial nunca mais vai acontecer. Eu não vejo dessa maneira. Então, eu vejo as pessoas mais abertas, mais dispostas. Eu acho que a pandemia também trouxe essa coisa do meu bem-estar. Eu preciso estar fisicamente bem. E por isso, a demanda por produto manipulado já é uma realidade e ela tende a aumentar. Mas eu gosto de fazer as coisas simples, porque você fazendo um monte de coisa simples, você chega. Se eu não faço visita médica, primeiro entender o seguinte: para aumentar a demanda. Eu estive na Argentina, o nosso colega está aí, que está te visitando aí em Fortaleza. O Fábio? Está aí, está conosco ou não? Ele estava no início, ele não sei se ele está ainda, mas ele entrou. Eu fui no congresso na Argentina, agora no final do ano, e ele estava presente, por isso que eu estou brincando com ele. Mas teve lá uma palestra de um farmacêutico, um dirigente de uma entidade espanhola, que eu acho que foi o que eu mais... Ele apresentou um slide, não tinha nada escrito no slide, Alana, era um receituário em branco e uma ponta de uma caneta nesse receituário. Imagine...
E ele falou o seguinte, ó, se essa caneta não escrever, nada do que a gente está discutindo aqui vai acontecer. Se essa caneta não escrever, a gente não precisa se preocupar com matéria-prima, com funcionário, com legislação, com regulatório, no nosso caso ali, né, com vigilância sanitária. Não precisa ter preocupação nenhuma. Tudo isso, toda essa engrenagem funciona se esse simples ato acontecer. Foi de uma simplicidade, mas de uma profundidade tão grande, porque aí o segundo slide era embaixo do receituário toda a cadeia da farmácia magistral, tudo. Aí toda essa confusão que a gente está envolvido. E ele falou, é isso, se essa caneta não escrever, né? E nós temos uma boa oportunidade porque as pessoas já entenderam que precisamos atender as pessoas como seres únicos. Isso está cada vez mais fácil. Eu venho acompanhando algumas discussões, Alana. Quando a gente fala de tecnologia, eu acho que o setor de manipulação vai se transformar muito nos próximos 10 anos. Essa coisa de grau e pistilo e pesa, eu vou falar com um português não técnico, mas eu sou farmacêutico, tá? Pega o pó, maceta o pó, vai lá, pesa, volta, trava. Isso não vai existir mais. Isso não existe. Vai ter que ter uma linha de produção. Mas linha de produção de produto customizado, individualizado, e já tem tecnologia, né? Tecnologia de impressão 3D, né? Que como Anfarmag nós estamos discutindo essa tecnologia, nós temos assento na farmacopeia americana, participando de congressos, mas tudo isso para falar que o futuro ele é digital, o futuro ele vai requerer criatividade, a visitação médica ela não é diferente dentro desse, né? E precisa começar a ser feito. Se a caneta não funcionar, nós vamos continuar brigando pelos mesmos. CRMs antigos, CRMs novos, uma hora não está mais clinicando. Nós temos outra geração de médicos hoje, de 40 anos, 45 anos, que ele está um pé no mundo analógico, dos professores gurus na faculdade, e o pé num futuro que ele ainda... Mas tem uma geração de médico entrando hoje na faculdade, Alana, com Winchester totalmente aberto. Total. Agora, eu vou conseguir visitar todos os médicos do mundo? Não, mas ele consegue visitar um por semana? Ou então é isso que você vai fazer. Porque a vida é simples, a gente que complica. Total. É isso que você me perguntou? É isso que você me perguntou? Sim, Que eu rodei. Não, mas fez todo sentido, porque muitas vezes trabalhar o básico, né? Inclusive, tá tendo, a Vitalis Manipulação colocou que a Anfarmag vem fazendo um trabalho maravilhoso, só tem a agradecer. Tá, entendi. Agora eu lembrei uma coisa que eu preciso falar para você. A farmácia Camomila colocou que, na verdade, a pandemia está fazendo a gente correr atrás do conhecimento, pois tantas lives e cursos online, prescritores na nossa frente, e aí conseguimos atender mais ainda a demanda e crescemos, concordo, Camomila, mas pode complementar. O nosso tempo aí já colocou, mas vamos eu vim falar aqui um monte de fofoca de novidade hoje aqui, hein? O meu marketing vai me matar depois, viu, Alana? Opa! Justamente por esse entendimento que médico que não prescreve é porque ele não conhece, porque aquele médico que conhece e não prescreve, a gente precisa respeitar. É uma posição dele, ok. Mas não prescrever por falta de conhecimento não me parece estratégico e não me parece
que beneficia a sociedade. Então, deixa eu dar minimamente informação e a partir daí ele decide, porque quem decide a terapêutica não é o farmacêutico, é o médico. Uhum. A Anfarmag também entende o seguinte, um grande número de farmácias, Alana, ela já entendeu que ela precisa fazer visitação médica para fazer demanda, mas ela fala o seguinte, Marco, eu não preciso mais fazer curso para entender que eu preciso fazer visita médica. Eu já entendi, mas eu não tenho braço. Eu não tenho condição. Eu tenho uma farmácia com 12, 15 funcionários, né? E para fazer assim meia boca, e aí é verdade, né? O tiro sai pela culatra. Então o que a Anfarmag vai lançar um projeto piloto esse ano? Um piloto numa região do país para a gente ver como que vai acontecer. Um grupo de farmácias, 15 farmácias, 20 farmácias, se organizam através da Anfarmag. E esse pessoal, e aí olha o mercado de trabalho, inclusive para os seus alunos, Alana. E este pessoal, 15, 20 farmácias, nós estamos credenciando algumas empresas, e uma empresa vai ofertar para essas 20 farmácias um propagandista treinado. Ela vai preparar o material sob medida. Essas 20 farmácias escolherão um painel de 100 médicos que não prescrevem, ou 100 ou 150, a gente está fechando isso, que não prescrevem. Que elas têm interesse, elas veem potencial. Né? E durante um ano, esse painel de 100, 200 médicos será trabalhado. E as farmácias, é como se ela tivesse terceirizado um propagandista, terceirizado um coordenador da visita médica, né, de uma maneira cotizada, e este propagandista, ao fazer esse trabalho, falou, olha, este é um trabalho dessas 20 farmácias. Depois de um ano, o que nós esperamos? Que este médico que não conhecia absolutamente nada, ele já deu os primeiros passos. E, ao final desses 12 meses, a gente devolve esse painel para as farmácias e fala, olha, né, a cultura do manipulado eles já têm. Agora, né, vocês, ou juntos ou não, cada um por si, né, mas eu tenho aqui na região de vocês, né, um painel de 100, 200 novos médicos, não de idade, né, novos porque não prescrevia, né, para poder vocês trabalharem. É uma maneira, Alana, de a gente fazer a roda rodar. Nós já temos essa experiência na área da qualidade, um projeto que chama Personal Quality. Um grupo de farmácias se cotizam e contratam um especialista na gestão da qualidade. E esse especialista, né, faz as auditorias, escreve os POPs, enfim, faz. E depois de um ano, esse grupo de farmácia subiu de patamar. E aí, de repente, eles não precisam mais do consultor, eles conseguem andar sozinhos. Então, essa é a grande novidade, né? É fantástico, Marco, porque muitas vezes é mais aquela questão processual. Uma vez que os processos estão implantados, é o que eu falo para os nossos. Nós desenvolvemos trabalho por 2 anos em uma farmácia, na parte de visitação, que hoje a gente faz trabalho só com manutenção de treinamento. Então, muitas vezes, é só aquele empurrão. Então, eu acredito fortemente nesse projeto. Parabéns pela iniciativa. E eu queria falar, né, para você, né, que é gestor de farmácia, que essa é a hora de você fazer diferente. Tente iniciar a visitação médica, seja através de um piloto na Anfarmag, seja com as ferramentas que você tem, mesmo se você já tentou e não deu certo, muitas vezes não dá de primeira, né, é natural. E aí, Marco, em cima disso, eu queria te perguntar quais as recomendações, né, que você, para nós finalizarmos, que nosso tempo já extrapolou, tempo pré-determinado, quais as recomendações que você daria para as farmácias em relação à era pós-pandemia, em relação à visitação médica? Bom, vamos lá. A recomendação que eu dou é colocarem o pé na estrada agora, né? Quem colocar o pé na estrada antes, né, colhe fruto antes. E aí eu vou complementar, aproveitar a crista da onda, né?
É exatamente isso, né? É, o não é natural porque existe um desconhecimento. Agora, obviamente, você precisa ter um mínimo também de discernimento, né? Não dá para você fazer visita médica simplesmente pegando uma lâmina de um produto disponibilizado por um fornecedor e você, sem nenhum crivo, né? Simplesmente pega aquele material e passa para frente. Aí eu falo o seguinte, aí é office boy de luxo, né? Office boy com terceiro grau. Não é isso. Né? Uhum. Mas eu diria, Alana, existem especialistas, empresas de consultoria grandes, médias, pequenas. Você é uma delas, fazendo um trabalho muito bacana. Eu já te falei isso. Né? Essa coisa de formar representantes para a farmácia, porque também é uma mão de obra muito especializada. Então, assim, lembra da caneta em cima do receituário em branco. Se essa caneta não funcionar, né, não tem farmácia de manipulação. E ninguém vai, por último, para eu fechar, ninguém vai fazer esse trabalho por você. Ou o setor se organiza, arregaça a manga e faz e aprende, ou então vai ser marginal. Marginal que eu falo, né, que inexiste. E na Anfarmag, para agora encerrar de verdade, e dentro, né, de tanto tempo que eu estou no mercado, já uma estrada bastante considerável, eu não tenho dúvida que o futuro ele é personalizado. Mas o que precisa ser respondido é quem irá atender a necessidade do paciente no que se refere às suas necessidades personalizadas de formulações. A farmácia tem todos os requisitos para tal, mas se ela não se modernizar, se ela não se digitalizar, se ela não se unir, né, se ela não ganhar musculatura, né, vai vir um outro entrante e vai substituir a farmácia. A indústria farmacêutica já tem discussões de como eu posso fazer produção em massa de produto individualizado. Então, vamos andar, né, Alana? Sebo na canela. Né? Que o futuro é nosso. O futuro é nosso. Com certeza, vamos ganhar cada vez mais força, cada vez mais mercado, e a visitação médica está aí. Existem profissionais fantásticos no mercado, eu falo isso porque muitos passam por mim. O prazer foi meu, Vitalis Manipulação. O que eu quero reforçar é que muitas vezes, na primeira tentativa, você não dá certo. Eu tenho um cliente que eu encontrei, a Lana, já coloquei 3 representantes, não deu certo. Mas faz algo diferente, né? Tenta de forma diferente, tem um olhar diferente, e um dia, né, você consegue, tá? E a Anfarmag está aí para te ajudar. Nós nos prontificamos, tem muitos conteúdos gratuitos voltados para visitação médica, no nosso canal do YouTube, no Telegram, periodicamente também coloco conteúdo para ajudar, né, gestores, representantes também. Tá? E é isso, Marco, muito, muito obrigada. Para mim foi um grande aprendizado, né? É sempre muito bom trocar, receber muito mais, né? Experiências, né? De você. E é isso. Muito bem. Olha, um abraço para todos vocês. Eu estou vendo aí, né, gente que, né, estou há muito tempo na estrada vendo, Marcão, que coisa bacana, Alana. E eu desejo para você, que você continue essa profissional competente, com a sua dedicação. Hoje você já é uma realidade no mercado. E a gente, eu gosto de andar com gente com propósito. Você é uma delas. Muito obrigado. Não me convida que eu aceito. É isso aí. Tchau. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Tchau, tchau.